Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, acabamos de ler aqui as palavras do nosso Mestre Jesus, que diz à igreja: eis que conheço as tuas obras, e coloquei diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mas nós lemos em seguida também o versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor Jesus, no mesmo capítulo, apenas em contexto de igrejas diferentes, ele dizendo: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei, cearei com ele e ele comigo. Os dois textos falam de duas coisas diferentes, embora falando de coisas semelhantes. Está falando de portas, e o tema desta campanha é portas abertas, e hoje é encerramento. Quem me dera ao Senhor encerrarmos hoje com chave de ouro. Meus amados irmãos, é bem certo dizer para você que você veio para esta campanha. Você veio para esta campanha porque você crê, porque você sabe que Deus pode fazer alguma coisa por você. Vieram pessoas aqui com diversos motivos, diversas razões. Eu não sei qual motivo, a razão que te trouxe aqui nesta noite, mas eu quero te adiantar que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus grandão, é um Deus poderoso que está presente aqui nessa noite para atender todas e qualquer necessidade da sua vida. E se você crê nesta noite, você vai para a sua casa levando a sua vitória. Os dois textos que nós acabamos de ler vai nos chamar a atenção nesta noite, vai nos trazer uma reflexão. Eu não sou pregador de bater. Se você está esperando usar o microfone e bater bastante nessa noite, esqueça que vai frustrado para casa. Meu estilo de pregar é ensinar, admoestar, fazer refletir, fazer pensar. Eu quero que você leve para a tua casa algum conteúdo que venha virar a chave da sua vida. Eu sei que você veio aqui por algumas razões, eu quero citar algumas aqui. Algumas pessoas, vamos dizer, por exemplo, jovem, adolescente, vem aqui nessa noite porque quer uma porta aberta na sua vida. De repente a porta da faculdade não chega. De repente você está formando, tirando o ensino médio, e o seu sonho é poder virar um advogado, um enfermeiro. Talvez seu sonho é virar um advogado, um juiz. E você precisa que Deus abra a porta para você entrar na universidade. Mas de repente você está olhando para o seu financeiro e está dizendo: não há condições. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Nós contamos com a graça para poder ouvir. Nós contamos com a graça para realizar. Ainda bem que nosso Deus é Deus de graça. E nesta noite Ele está derramando graça sobre esse lugar. E se você pode dar uma salva de glória a Deus nessa noite, fique à vontade e dá glória nessa noite, porque o Deus de graça está nesse lugar. Meus amados irmãos, outras pessoas vieram aqui porque está solteiro, quer que Deus abra a porta do relacionamento, e essa pessoa está orando há muito tempo: Senhor, eu quero um relacionamento abençoador. E de repente você veio para esta campanha com esse pensamento: Deus vai abrir a porta do relacionamento. Agora Ele quer que Deus abra a porta de emprego. Por quê? Porque ainda não tem um emprego para poder ganhar seu ganha-pão. E de repente, há horas, há dias, há meses, está orando, dizendo: Senhor, abre a porta de emprego na minha vida. E você veio para essa campanha, participou dos 7 anos da campanha, aguardando a provisão de Deus e a porta de emprego abrir para a sua vida. Agora, algumas outras pessoas vieram por outras razões também, Diácono Léo. Elas vieram aqui nessa noite porque já estão empregadas, mas agora elas querem que Deus abra a porta de uma promoção de uma empresa. De repente, conseguir uma graduação melhor dentro da empresa. De repente, conseguir um salário melhor, visto que nós estamos vivendo um tempo no nosso país difícil, um tempo que o salário não está dando para nada. Você bota o dinheiro no bolso, ele saca em outro, porque o nosso país está passando por uma crise financeira muito grande. E de repente o salário não está dando, e você está dizendo: Senhor, abre a porta para mim, para me melhorar o meu salário, o meu emprego. Eu ganho bem, sim, mas não dá para manter minha família na mordomia que eu gostaria. E você veio para essa campanha buscando essas coisas. Eu quero te adiantar nesta noite o que quero dizer, o que eu quero que você pense, o que eu quero que você reflita.
eu quero entrar na mensagem, nos textos que agora lido aqui. Os dois textos, elas estão inseridas em duas igrejas diferentes. O primeiro texto está inserido no contexto da igreja de Filadélfia. Jesus está dizendo para esta igreja: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. O segundo texto que nós lemos está inserido em outro contexto, a igreja de Laodiceia. Nessa igreja, a voz de Jesus ecoa dizendo: eis que estou à porta e bato, se abrires. Logo me faz entender que se uma igreja tem uma porta aberta, a outra igreja tem a porta fechada, mas é bem verdade que existe causa e efeito. O que causa a porta aberta na igreja de Filadélfia e o que fecha a porta na igreja de Laodiceia é visto de todas as igrejas. Eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, temos necessidade na nossa vida de duas naturezas. A primeira natureza, a natureza espiritual. A segunda natureza é a natureza material. É lógico que eu e você temos necessidade de comer, temos necessidade de beber, temos necessidade de cuidar da nossa saúde, temos necessidade de cuidar do nosso corpo, temos necessidade de cuidar de nós, visto que isso é classificado por Jesus como uma necessidade de natureza natural, carnal, material. Já visto também que as necessidades também eram de cunho espiritual. As necessidades de cunho espiritual nos aponta para o alto, nos aponta para um Deus Todo-Poderoso. Na igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, eu vejo uma semelhança. A semelhança é que as duas igrejas têm necessidades. Elas têm necessidades materiais e elas têm necessidades espirituais. Mas também eu vou observar que as duas igrejas, elas têm uma diferença. Qual é a diferença? A diferença nas duas igrejas está nas suas prioridades. Então nós temos duas igrejas. A primeira igreja é a igreja de Filadélfia. Ela está priorizando o reino de Deus e a sua justiça. A igreja de Filadélfia, ela está priorizando vida com Deus. A igreja de Laodiceia, ela já tem uma outra preocupação. A prioridade da igreja de Filadélfia é uma, da igreja de Laodiceia é outra. A igreja de Filadélfia prioriza aquilo que é de cima. A igreja de Laodiceia prioriza aquilo que é de baixo. Nós vamos observar que isso vai trazer um efeito sobre as duas igrejas. A primeira igreja é a igreja de Filadélfia, que está priorizando as coisas de cima. Ela recebe uma carta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda igreja, que é a igreja de Laodiceia, que está priorizando as coisas de baixo, ela também vai receber uma carta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar que para a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus está dizendo: eis que diante de ti eu tenho colocado uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Mas a igreja de Laodiceia, ela está vivendo um tempo de portas fechadas. Jesus está batendo na porta e está dizendo: abre a porta, eu quero entrar para dentro, eu vou aprender que as coisas de baixo, ela fecha a porta para Jesus Cristo, mas as coisas de cima, ela abre a porta de Deus na nossa vida. Eu quero te perguntar nesta noite: qual é a sua prioridade? A sua prioridade está aqui embaixo, ou a sua prioridade está lá em cima? Se a prioridade está lá em cima, nesta noite, aproveite para receber a mensagem de Jesus: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Dá um grado de glória, a porta está aberta. A igreja de Filadélfia, ela prioriza a oração. A igreja de Laodiceia, ela prioriza o projeto. Nós planejamos na nossa vida, nós sonhamos na nossa vida. Não é proibido sonhar, não é errado sonhar. O problema está na priorização. Quando você prioriza os seus sonhos, você deixa Deus de lado, você coloca Deus em segundo plano.
Salmos 37, versículo de número 4, a palavra vai dizer assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Talvez as portas estão fechadas aí, você está batendo que aquela abre, mas Deus está te dizendo uma coisa: ela só está fechada porque as suas prioridades não são as prioridades de Deus. Você está priorizando o que é na terra, mas Deus quer que você priorize o que é do céu. Priorizar o que é do céu, as portas da terra vão se abrir para você também. Quando priorizamos as coisas do céu, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, Paulo escreve dizendo: não estejais inquietos com nada nessa vida. Glória, ele vai dizer assim: em tudo seja conhecido diante de Deus a sua súplica em oração. Glória, ele diz assim: com ação de graça. Nós vamos observar que Jesus lá em Mateus capítulo, a igreja de Filadélfia, ela prioriza a oração. A igreja de Laodiceia, ela prioriza o projeto. Nós planejamos na nossa vida, nós sonhamos na nossa vida. Não é proibido sonhar, não é errado sonhar. O problema está na priorização. Quando você prioriza os seus sonhos, você deixa Deus de lado, você coloca Deus em segundo plano. Mas quando você prioriza Deus, Deus realiza o que deseja o seu coração. Lá no Salmos 37, versículo de número 4, a palavra vai dizer assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Talvez as portas estão fechadas aí, você está batendo que aquela abre, mas Deus está te dizendo uma coisa: ela só está fechada porque as suas prioridades não são as prioridades de Deus. Você está priorizando o que é da terra, mas Deus quer que você priorize o que é do céu. Priorizar o que é do céu, as portas da terra vão se abrir para você também. Quando priorizamos as coisas do céu, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, Paulo escreve dizendo: não estejais inquietos com nada nessa vida. Glória, ele vai dizer assim: em tudo seja conhecido diante de Deus a sua súplica em oração. Glória, ele diz assim: com ação de graça. Nós vamos observar que Jesus lá em Mateus capítulo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas se referem a comer e beber. Todas estas coisas se referem a um terreno e a casa para morar. Todas estas coisas está voltada para as coisas materiais. Mas Jesus está dizendo: isto é necessidade material. A prioridade não pode ser material. A prioridade tem que ser espiritual. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é as coisas do Senhor. Nessa noite eu quero te dar o segredo das portas se abrir na sua vida, tantas materiais e tantas espirituais. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, a igreja de Filadélfia, a característica principal dela é que é uma igreja que prioriza as coisas espirituais. A Laodiceia, ela prioriza as coisas materiais. Dois evangelhos diferentes estão sobrevivendo nessas duas igrejas. A primeira igreja, a igreja de Filadélfia, ela tem prioridade. A prioridade é espiritual. A igreja de Filadélfia, ela está vivendo o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. A igreja de Laodiceia já não vive o evangelho genuíno. A igreja de Laodiceia, ela não vive o evangelho
uma Ferrari, Ele vai te dar uma mansão na praia. Aí Jesus está dizendo: venha para o Evangelho, porque eu quero te dar uma morada no céu, eu quero te proporcionar o nome escrito no livro da vida, quero te encher do Santo Espírito de Deus. Aí o Evangelho da prosperidade está dizendo, é o Evangelho típico da igreja de Laodiceia: venha para Jesus e você terá uma conta gorda no banco. Aí o Evangelho de Filadélfia está dizendo: venha para Jesus e terá tesouro no céu, aonde não rouba, a praça não corrói. E se você pode, e se você pode, arrasa de glória nessa noite. Esse é o Evangelho. Não é errado você ter essas prioridades sobre as suas necessidades materiais. Porém, o que não pode é você inverter os valores. A prioridade principal tem que ser o céu, o reino de Deus. As coisas daqui, as necessidades daqui, o Senhor supre. Jesus disse: olha, os gentios correm atrás dessas coisas, os pagãos, mas nós não. Nós é diferente, porque nós sabemos que assim como Deus cuida dos pássaros, assim como Ele cuida dos lírios do campo, também vai cuidar de você. Você não tem que estar preocupado com amanhã, como vai comer, com o que vai vestir, aonde vai morar. Se Deus cuida sim dos pássaros que voam, eles não semeiam, nem ajudam em celeiro.